Olá, eu sou Andrei Roman, sou CEO da Atlas Intel e bem-vindo a uma nova edição do Deep Dive. Essa semana a gente vai tratar do cenário eleitoral no Brasil. A gente realizou 10 pesquisas nas 10 maiores capitais, todas lançadas nessa quinta-feira. E aproveitarei o programa de hoje para apresentar rapidamente a nossa perspectiva sobre o quadro a partir dos dados que a gente coletou. Para isso, junto comigo, temos o Yuri Sanches, nosso diretor de análise política. Yuri conhece muito bem o universo que a gente estudou, assim, o contexto político nessas 10 capitais, todas com suas peculiaridades, todas com características bem diferentes. A gente vê cenários de fato muito diversos, né? Em alguns contextos os vencedores já me parece que são bem claros, né? Em outros as corridas estão ainda bem abertas, tem assim, várias possibilidades, até bastante difícil de entender quem vai chegar no segundo turno. Temos corridas com 5 candidatos competitivos, para vocês terem uma ideia. Então, por conta disso também é tão importante a gente usar esses dados das pesquisas que a gente realizou para que possamos navegar melhor esse mar tão agitado, né? O Deep Dive, o conceito do programa é basicamente isso: mergulhar mais fundo a partir da inteligência analítica que a Atlas Intel provê e a partir disso oferecer às pessoas que seguem o nosso trabalho assim, uma análise diferenciada a partir do olhar que a gente consegue colher com as nossas pesquisas. Então, sem demais, vamos falar sobre São Paulo. O que você acredita que vai acontecer em São Paulo, a partir do que a gente está enxergando hoje nessa última pesquisa? Tem mudanças ou nem tanto? O cenário que a gente tem em São Paulo ele é bastante de estabilidade para Boulos, para Ricardo Nunes. Então a gente não teve mudanças consideráveis no desempenho dos dois candidatos. Então o Boulos está um pouco solidificado ali na casa dos 30% até 35%, algo num range mais ou menos assim. Algo que a gente viu desde o início dessa corrida, desde a primeira pesquisa que a gente fez, o Boulos sempre esteve acima dos 30%. Talvez é um cenário diverso de outras pesquisas, de outras empresas ou institutos. Talvez uma leve tendência de erosão, mas nada tão grave. Parece que ele tem uma base consolidada. Ele já foi candidato com desempenho excelente na última eleição. Então, o que você esperaria de um candidato que chegou no segundo turno na eleição anterior, 2020, e teve aí um desempenho acima de 40% na época. E o Ricardo Nunes é o prefeito no exercício. Tem algumas pesquisas que mostram, no entanto, da Datena competitivo. Ele agora aparece também melhor na nossa pesquisa, né? Ele subiu para quase 12%. E me parece que isso impactou negativamente a Tabata Amaral. E você acha que pode acontecer com o Datena? Tem realmente chance de ele virar competitivo? Tem pesquisas que mostram ele até empatado com o Boulos e o Nunes, não é o nosso caso, mas será que ele tem alguma chance de impactar no cenário? Na minha opinião, eu acredito que não. Acredito que o Datena ele vai ser um ótimo candidato para o qual principalmente o Boulos vai recorrer para ter o estoque de votos deles, o estoque de eleitores dele. Mas acredito que no cenário bastante polarizado que tem em São Paulo, Ricardo Nunes, Guilherme Boulos, até uma nacionalização da campanha até certo ponto, o Datena ele não se coloca ali nem como um candidato tão bolsonarista, nem como um candidato completamente lulista. Ele consegue atrair uma parte desse eleitorado um pouco mais de centro, que está um pouco cansado dessa polarização, mas ele também tem que dividir um pouco desse público com a Tabata Amaral. Então, para o primeiro turno, isso é um problema para a candidatura dele efetivamente chegar ao segundo turno. Então, por isso eu acredito que o Datena tem um teto e que isso vai fazer com que ele não chegue a um segundo turno, mas é um estoque de votos muito importante para que principalmente o Guilherme Boulos consiga atrair para si durante o segundo turno provável contra o atual prefeito Ricardo Nunes.
Você acha que esses votos do Datena no segundo turno tendem a migrar mais para o Boulos ou mais para o Ricardo Nunes? Olha, eu acho que é curioso, porque o Datena ele tem um perfil ele é um pouco diferente. Então, ele é um candidato que é bastante conhecido pelos anos dele na televisão, especialmente em um programa em que ele aborda a segurança pública. Então, ele consegue ter uma base de eleitores que fala tanto com a esquerda quanto com a direita, no sentido de que a principal pauta dele, o principal motivo pelo qual as pessoas o conhecem, é no enfrentamento à criminalidade. É a pauta da segurança pública, do jeito que ele sempre teve bastante. Ele também deu muitas guinadas, né, à direita, à esquerda, ao longo da vida pública dele, que não sei se podemos falar de uma vida política, né, mas ao longo da vida pública, os apoios dele assim, mudaram de acordo com os ventos, né, da situação. Durante o mandato do Jair Bolsonaro, eu acho que ele bolsonarizou bastante e agora ele está cada vez mais amistoso e fala melhor sobre o Lula. E com isso também criou uma certa confusão sobre onde localizar nesse espectro político. O que é muito interessante sobre o Datena é que ele gosta, né, dessa posição mais ambígua, ele busca de alguma maneira criar o espaço dele de forma mais dependente, inclusive a partir desses sinais mais confusos. O que é curioso no caso do Datena é que ele está vindo hoje nessa eleição pelo PSDB, que, né, tem uma abordagem mais à direita. Então, esperava-se que os eleitores que têm uma inclinação maior a votar pelo Datena teriam uma inclinação ideológica um pouco mais à centro-direita e com o potencial desses votos migrarem um pouco mais para o Ricardo Nunes do que necessariamente para o Guilherme Boulos. Mas, como você bem pontuou, o Datena ele não tem muito bem desenhado para ele, na cabeça do público, esse posicionamento ideológico, essa fidelidade a uma linha de pensamento ideológica, como o Boulos, por exemplo, ou como outros candidatos. Do meu ponto de vista, esse eleitorado da Datena, ele ainda é um eleitorado bastante pouco cristalizado. Tanto é que ele varia muito entre as pesquisas. Do meu ponto de vista, assim, numa pesquisa presencial na rua, se você pegar um eleitor menos engajado, menos politizado, você apresenta uma lista de nomes que talvez não é tão familiar para esse candidato, talvez ele tenha algum receio de falar Boulos, né? Porque Boulos tem uma certa rejeição, ele não está convencido em escolher nenhum dos outros nomes da lista, porque ele não conhece tão bem. Vendo ali, colocado na situação de uma entrevista presencial com um entrevistador, e tendo que responder alguma coisa, ele vai olhar para a lista, vai pensar qual que é a pessoa que eu mais tenho alguma familiaridade aqui, vai ver o nome do Datena e todos vão dizer, o Datena eu conheço, aquele programa sobre segurança, é um cara que eu gosto, assim, mesmo que não fosse uma opção muito sedimentada, muito cristalizada. Parece que essa é uma situação onde o modelo de pesquisa, a metodologia da pesquisa, ela acaba impactando bastante. Não é apenas o caso da Datena, em todas as pesquisas que a gente está apresentando, assim, nas grandes cidades, existe essa diferença entre a pesquisa com coleta presencial, onde esse impacto de recall, né, de lembrança, acaba sendo mais relevante e de alguma forma influencia a declaração de um voto, mesmo que essa opção não necessariamente é tão firme. Na pesquisa de Belo Horizonte, a gente, por exemplo, perguntou a chance de mudança de voto, em alguma pesquisa anterior. A gente viu justamente isso com o Tramonte. Tramonte não aparece tão forte na nossa pesquisa, mas quando a gente também olha para aqueles eleitores do Tramonte que declaram convicção de voto, poderia ou não poderia mudar, aí o maior percentual de poderia mudar para isso justamente para o Tramonte. Eu suspeito que seja algo semelhante com o Datena. Algo muito engraçado com o Datena é que ele apareceu nessa corrida eleitoral como um potencial vice da Tabata, e nesse instante assumiu, né, uma candidatura que está matando quem? Justamente a Tabata. A Tabata tem esse desafio de ficar muito em cima do muro e ser, de certa forma, em cima do muro, que eu digo, no sentido de não adotar uma linha ideológica entre a polarização. Então, ela tem vários posicionamentos que dialogam e que apoiam medidas que o governo propõe,
Mas, ao mesmo tempo, ela também é o tipo de candidata que propõe medidas lá no Legislativo, no Congresso Nacional. Eu acho que a Tabata ficaria muito chateada com você por você falar que ela ficou em cima do muro de qualquer tema. Porque a Tabata se posiciona, né? Os posicionamentos da Tabata muitas vezes não agradam. O voto da Tabata na reforma da Previdência, ela não ficou acima do muro, ela votou a favor da reforma da Previdência. Né? Eu digo em cima do muro da divisória ideológica, né? Ela não cai ali no meio da polarização, ela fica em cima do muro porque ela não cai para a direita explicitamente ou para a esquerda, porque acho que isso é uma questão também bastante interessante do eleitorado brasileiro. Apesar dessa visão entre direita e esquerda tá solidificada, não é todo mundo que entende tão bem o que isso significa na prática, efetivamente, em termos de projetos de lei, por exemplo. Então, muitas das medidas que a Tabata apoia, muitas vezes podem ser consideradas medidas apoiadas tradicionalmente pela direita, outras pela esquerda. Então, na cabeça de um eleitor que talvez não conheça essas nuances, isso fica um pouquinho mais... mas eu concordo com você, ela se posiciona muito firmemente, ela, na verdade, até paga um certo preço, principalmente no apoio da esquerda. Para um pouco da Marina Silva, né, que ela sempre buscava essas coerências programáticas. Sim. Só que muitas vezes assim, demorava demais para criar uma certa coerência programática dentro do próprio movimento dela. E o público, o eleitorado em geral, acabava não se importando tanto com todo o mínimo detalhe do programa. Queria uma mensagem, uma voz, uma clareza mais forte. E parece que um dos problemas da Tabata nesse momento é que ela não solidifica na cabeça do leitor uma clareza maior sobre o que ela representa em termos de projeto diferente dos demais. Evidentemente isso é difícil de fazer quanto mais a polarização política é maior, né? Então, mesmo assim, com a melhor estratégia política, entendo que o espaço estrutural da Tabata nessa eleição é um espaço muito difícil de navegar. Por isso que, se eu fosse pensar uma estratégia para a Tabata seguir, para buscar melhorar o seu potencial de voto, faria muito sentido caçar um voto útil da esquerda. A gente sabe que o Guilherme Boulos tem uma rejeição muito alta. O candidato, nesse caso, a candidata mais próxima em termos de programa político, né, de valores, de questões, por exemplo, progressistas, né, valores progressistas, de até visão sobre o futuro da cidade, né, como que a gente enxerga os problemas da cidade, como que a cidade precisa evoluir para ser uma cidade mais humana, mais acolhedora, né. Existe uma proximidade maior entre o Guilherme Boulos com a Tabata Amaral, do que em relação a qualquer outro candidato. E todos entendem que essa é uma corrida muito difícil para o Guilherme Boulos ganhar. Não seria uma corrida difícil para Tabata Amaral vencer no segundo turno do Ricardo Nunes, né, ou do Datena, né, ou do Pablo Marçal, eu entendo. Então, o discurso poderia ser: preciso apenas chegar no segundo turno, e aí eu consigo derrotar o candidato de direita, o candidato bolsonarista, né? No caso, é um prefeito de orientação conservadora também que não tem uma avaliação tão grande assim. Então, depois eu vou fazer tanto um discurso contra as pautas de direita ou conservadoras, e também revelando quanto à aprovação do prefeito é mais ou menos, né? Mas o que dá para perceber com a Tabata é que ela não está caçando o suficiente esse voto útil de esquerda. E por que isso eu acho que não tem muito como acontecer? Porque implicaria uma guinada mais à esquerda, eu entendo, do que a Tabata e talvez a base de apoios que a Tabata tem estaria confortável de fazer. Ou seja, se você quer perseguir um voto útil da esquerda, você precisa né, colocar no seu peito mais essa identidade da esquerda. Né? Enfim. Ao mesmo tempo, acho que talvez quem tenha feito exatamente esse processo para tentar conquistar o eleitorado da direita é o Pablo Marçal. Tentou, buscou se posicionar como verdadeiro herdeiro de um legado bolsonarista de direita raiz, mas a estratégia do Ricardo Nunes aparentemente está surtindo efeito para conter o crescimento dele, para garantir que o crescimento dele seja
que ele tenha um teto eleitoral, garantindo o apoio do PL, garantindo o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, que era um risco, representou um risco à integridade, né, dele chegar no segundo turno. É interessante ver nessa pesquisa que mesmo com a entrada da Atena, né, que tende a roubar votos um pouco tanto da Abbott, a gente destacou isso, quanto do Ricardo Nunes, quanto do Boulos, ou mesmo assim a diferença entre o Nunes e o Marção não aumentou. De fato, o Marção estabilizou, e a minha impressão é que assim, a falta de um apoio mais concreto, né, do Bolsonaro, da família Bolsonaro, né, basicamente, ele tentou obter esse apoio. Existe toda uma espécie de flerte, porque também eles querem manter o Ricardo Nunes, né, de alguma forma firme em defender, né, as pautas relacionadas ao bolsonarismo, mas não foi aquele apoio contundente que eu entendo que o Pablo Marçal precisava para continuar subindo. Eu acho que um grande teste importante, interessante da gente observar, vai ser como o desempenho dos candidatos, especialmente nos debates eleitorais, pode eventualmente impactar na opinião do eleitorado. E quanto o peso da opinião da família Bolsonaro, do PL, quanto instituição, ao Ricardo Nunes, vai vencer uma eventual... enquanto o público vai olhar, talvez, para o Pablo Marçal e ver, não, acho que talvez ele seja a legítima pessoa que representa a nossa pauta, e não necessariamente apoiar o que a família Bolsonaro, o PL, apoiaria. Sem dúvida. É interessante também observar que a saída do Kim Kataguiri da corrida acabou não impactando tanto. O da Atena parece ter talvez subido um pouco com essa saída do Kim, mas o cenário se mantém mais ou menos do jeito que estava. Me parece que houve uma pulverização do Kim. Assim, os eleitores dele, até os votos brancos e nulos subiram um pouco. Eu não estranharia se mais ou menos um terço ali dos votos do Kim entraria nesse voto branco nulo, visto que nenhum dos outros candidatos tem aí as características que o Kim tinha, tanto em termos de como fazer política e também das propostas, né? Vamos para o Rio de Janeiro? Vamos lá. O que a gente observar no Rio? Bom, no Rio a gente tem, acho que é uma característica específica, especial da nossa pesquisa, em que desde já a gente tem captado já há algum tempo um tamanho do Ramagem que está acima do que outras pesquisas têm colocado. Essa associação dele com o PL, com o bolsonarismo, a gente consegue captar, através da nuance que vocês tinham falado, né, do tipo de pesquisa que a gente conduz online. E do fato que a gente também mostra a sigla do partido, PL, né, acaba sendo muito mais conhecido, talvez, no contexto do Rio de Janeiro. Exatamente. Que é o nome Alexandre Ramagem, o delegado Ramagem. Do jeito que você for colocar, uma coisa é PL, outra coisa é o candidato. E muitas vezes o que pesa mais mesmo é justamente essa marca. A gente sabe que hoje em dia no Brasil tem mais ou menos 20% do eleitorado nacional que se identifica em termos de preferência partidária com o PL. Rio de Janeiro é a casa, né, da família Bolsonaro, é um colégio eleitoral onde eles tiveram um desempenho excelente nas últimas eleições presidenciais. Então, se é 20% a nível nacional, 30% no Rio de Janeiro, é até bastante lógico, né, que você espera que fosse um piso para o bolsonarismo. Tanto é que eu também fico bastante assim, curioso para entender como outras pesquisas presenciais ou telefônicas acabam colocando Ramagem com, sei lá, 5, 6, 7% da votação. Acho que apenas pode ser assim, um resultado de não oferecer para o eleitor uma âncora de identificar no questionário da pesquisa, na lista de candidatos, quem é, no caso, o candidato do PL e então do bolsonarismo. Né? Sim. Ao mesmo tempo, o atual prefeito Eduardo Paes ele tem uma aprovação bastante sólida, sem dúvida. Está melhorando até. Sim, e uma gestão que é bastante aprovada, o próprio jeito dele, ele tem um carisma, o que é muito importante quando você vai competir contra um candidato bolsonarista ou um candidato apoiado pelo PT, pelo Lula. Então, eles conseguem se colocar, talvez seja um dos poucos casos
entre políticos no Brasil que consegue se colocar bem entre essa polarização de uma forma que ele consiga realmente garantir um eleitorado, solidificar ele através não só do carisma, mas também através da competência na gestão mesmo. A gente viu o transporte, que há 4 anos era um dos principais problemas na cidade. O novo BRT acaba sendo um cartão postal dessa última gestão Eduardo Paes. E é algo que a principal entrega desse mandato. E realmente uma revolução e que tem um impacto direto no dia a dia das camadas mais populares, trabalhadores da cidade, que têm esse voto. Um desafio para o Eduardo Paes, me parece, nessa campanha vai ser a pauta da criminalidade, da segurança pública. Algo que evidentemente é muito mais responsabilidade do governo estadual que da prefeitura, mas se a gente olha para a pergunta quais são os maiores problemas do Rio de Janeiro hoje, para mais de 80%, o maior problema acaba sendo a criminalidade. Mais ou menos metade disso apontaria para algo como saúde, ou até para a corrupção. Corrupção no Rio de Janeiro não é mais a principal preocupação. A principal preocupação é você conseguir chegar seguro em casa, né? Isso me parece que vai de alguma forma fortalecer a campanha do Ramagem, né? Porque viraliza muito, é o tipo de conteúdo que para as redes sociais, principalmente as redes sociais da direita, né, que tem muito esse discurso de lei e ordem, né? Tem que prender o bandido, fazer muitas coisas piores depois com o bandido, né? Mas toda essa pauta assim, vingativa contra a criminalidade, isso inevitavelmente me parece que vai oferecer aí uma âncora de discurso para o Ramagem, e então ele talvez poderá, ao longo dessa campanha eleitoral, tentar convencer de que isso também, ao contrário do que o prefeito vem, né, argumentando, deveria fazer parte do mandato da próxima gestão, de que alguma coisa precisa ser encaminhada para a segurança pública, mesmo do ponto de vista da prefeitura. E aí será interessante, né, observar esse debate entre Eduardo Paes, que é um gestor muito competente, que vai tratar do tema provavelmente com uma postura bastante séria, e eu imagino que ele vai ter algumas propostas também nesse sentido, e provavelmente uma postura que vai ser um pouco mais sensacionalista do Alexandre Ramagem. Sim, e realmente só atribuir a responsabilidade ao governo do Estado da criminalidade, né, de segurança pública na cidade do Rio de Janeiro, isso não vai ser suficiente exatamente por esses motivos que você levantou. Ao mesmo tempo, o Paes ele tem algumas ações, especialmente linkando também com o BRT que a gente citou agora, em que nas redes sociais da prefeitura, o BRT Seguro é um programa que dialoga um pouco com essa lógica de ordem, de segurança. Aquelas câmeras, né? As câmeras que filmam, que realmente pegam as pessoas que estão vandalizando. E isso faz com que as pessoas vejam que, olha, efetivamente dentro das atribuições a prefeitura está fazendo algo, porque realmente a salva de danos coletivos é algo que afeta muito a segurança pública, a sensação de segurança das pessoas, além do transporte. Então ali ele consegue pegar 2 problemas. Melhora o transporte público, melhora a segurança do transporte público, que era um dos fatores também bastante problemáticos na cidade. Eu imagino que isso seja uma carta que ele vai jogar para dizer que dentro das atribuições dele ele tem feito o máximo. Qual que é a nossa percepção sobre o voto de esquerda? Assim, ninguém espera que Tarcísio Mota poderia chegar no segundo turno, inclusive eu acho que muitos dos que apoiam o Tarcísio Mota não gostariam que ele fosse chegar no segundo turno, porque a chance de ele perder seria bastante alta. E no caso, assim, porque você arriscaria, por exemplo, esse cenário? Mas será que existe um potencial de voto útil tão forte, justamente por conta dessa falta de viabilidade da candidatura do PSOL, para que de alguma forma isso possa resultar numa decisão no primeiro turno? Ou seja, se a esquerda for votar em peso, em massa, um voto útil a favor do Eduardo Paes, ele poderia vencer no primeiro turno? Eu acho que tem esse potencial. Eu acho que as questões, o voto útil ele vai ficar
vai depender bastante do desempenho dos candidatos nos debates, ao longo da corrida, qual vai ser... a gente está colocando o Ramagem partindo a partir de 30 pontos percentuais. Então, dependendo da ameaça do Ramagem a uma vitória do Eduardo Paes no primeiro turno, ou dificultar muito as coisas para o segundo turno, eu acredito que sim, o eleitorado mais à esquerda, que hoje, por ideal, por convicção, prefere votar no Tarcísio Mota, poderia enxergar que é melhor a continuidade de uma gestão Paes do que arriscar que o Eduardo não chegasse no segundo turno tão forte quanto e eventualmente pudesse polarizar muito a eleição, enfim, e arriscar uma derrota para o Ramagem. Então, acho que esse é basicamente o contexto, mas eu acho que nesse início de campanha o eleitorado do pessoal ainda vai observar como que as coisas vão andar. O eleitorado, existe, me parece, uma base assim, de esquerda no Rio de Janeiro que é bastante dogmática e fiel, sim, e leal. Né? E a minha avaliação é que o desempenho do Tarcísio hoje em dia, na nossa pesquisa, mede mais ou menos o tamanho dessa base. Me parece que dentro da intenção de voto que o Eduardo Paes tem, já temos embutido ali algum voto útil nesse instante. E talvez, não sei se seria um acerto estratégico a campanha do Eduardo Paes buscar o voto útil mais do que ele já tem. Por que digo isso? Porque Rio de Janeiro é uma cidade onde o Jair Bolsonaro derrotou o Lula. Se a gente for medir ou polarizar essa eleição direita versus esquerda na cidade do Rio, e se isso for o único critério para separar os dois campos, isso não digo que pode resultar numa derrota para o Eduardo Paes, mas tende a piorar o desempenho dele, tende a erodir a base dele. E já que você assim, pode chegar no segundo turno, ter uma vitória tranquila, com uma vantagem expressiva, por que colocar essa vantagem expressiva em risco? Além do que, muitas vezes, tem surpresas. A gente viu no passado surpresas, né? Ondas de votação. Rio de Janeiro, a nível estadual, elegeu o Wilson Witzel, um candidato desconhecido, numa onda bolsonarista muito, muito forte. Imagino que essa lembrança dele ainda está bastante presente assim, no grupo do Eduardo Paes, que isso talvez assim, estimule uma estratégia mais conservadora, tranquila, para chegar de forma mais segura no final. No primeiro turno no Rio também, acho que um outro elemento curioso e interessante da gente ver a dinâmica, como ela vai se desenrolar, é a presença do Rodrigo Amorim como candidato, especialmente se ele eventualmente chegar a algum debate televisivo, se ele vai servir como alguém que vai levantar a bola para o Ramagem, estrategicamente, ou se ele vai ajudar ali a tirar um pouquinho dos votos do Ramagem. Eu acredito que não, mas pode ser uma estratégia mais pensando eventualmente em debates sobre um levantar a bola para o outro e tentar erodir o Eduardo Paes. Mas é uma dinâmica interessante para a gente observar. Sem dúvida. Vamos para o Belo Horizonte? Vamos lá. E aí, o que a gente tem em Belo Horizonte? Bom, Belo Horizonte a gente tem um cenário com muitos candidatos. A gente vê o PL muito bem posicionado com o Bruno Engler. Desde o início a gente mostrou o Bruno Engler mais ou menos 30%. Então, se alguém segue as séries temporais das pesquisas Atlas, depois das últimas, que o Bruno Engler sempre estava com 30% desde dezembro, não tem nenhuma surpresa que ele está mais ou menos no mesmo patamar. Né? Sim, mas é uma corrida que está bastante disputada, no sentido de que a gente tem logo atrás o PT, pelo Rogério Correia, e depois a gente tem praticamente metade do eleitorado ali para ser disputado. A da Sala Aberta próxima também, né? Sim. O que é muito interessante é que se fosse realmente ficar nisso, PL com o Rogério Correia ou do da Sala Aberta, a chance de você ter o Bruno Engler como prefeito eu entendo que é muito grande. E isso me parece que estava também na cabeça do Lula quando ele de alguma forma tentou articular uma frente de apoio ao FUAD. Né? Só que o FUAD está muito mal. Está muito mal em termos da avaliação como prefeito, está muito mal em termos de intenção de voto na nossa pesquisa, nas anteriores. Então, qual que é a legitimidade, né, do atual prefeito buscar essa frente ampla
quando as pessoas que teriam, os candidatos que teriam que desistir para que ele fosse receber esses apoios, tem o dobro, o triplo ou quadruplo da intenção de voto que ele tem. Isso acabou, de fato, inviabilizando essa grande frente. Existe, então, uma séria fragmentação da opção progressista na cidade, né, com essas candidaturas. Quem a gente entende que teria a melhor chance para enfrentar o Bruno Engler no segundo turno, a partir do quadro que a gente vê aqui? Tramonte, tem o Gabriel Azevedo. Sim. O Gabriel Azevedo, presidente da Câmara de BH, ele tem um potencial interessante. Na verdade, talvez o grande desafio do Gabriel Azevedo seja ser mais conhecido, e sendo mais conhecido, ele aumentaria essas chances dele conseguir se colocar no meio dessa polarização. O Mauro Tramonte, por outro lado, já é mais conhecido, é mais conhecido pela televisão, então, por ser alguém da mídia, já sai de um lugar em que ele não tem que fazer tanto esforço assim para que as pessoas conheçam ele. Então, conhecendo ele, fica mais fácil de ouvir. O Tramonte é basicamente o Datena de Belo Horizonte nesse instante, né? Um pouco incerto quanto que o resultado que ele tem hoje na nossa pesquisa e nas outras é de fato resiliente ao início da campanha. Sim. Isso não é mais um efeito de recall, e então ele não vai despencar simplesmente na medida em que os eleitores se orientam entre os candidatos que agora, pela primeira vez, chegam a conhecer, né? Por exemplo, a partir do debate, ou se, pelo contrário, tendo tão poucas opções viáveis para fazer frente a candidatos que eles não gostam, talvez, seja do PL, seja do PT, seja do da Sala B, se então o Tramonte vira meio que uma âncora de salvação de alguma forma. Mas entre os dois, entre o Tramonte e o Azevedo, sinceramente eu vejo mais potencial no Gabriel Azevedo, porque o candidato jovem tem certas virtudes, né? A juventude, essa postura mais energética, né? Mais, uma visão mais inovadora, é o tipo de candidatura que ao ganhar espaço na cobertura de mídia, nas redes sociais, na medida em que as pessoas descobrem os candidatos, né? A minha impressão é que talvez o Gabriel tenha mais viabilidade de crescer do que o Tramonte. Mas é uma situação preocupante, né? Eu diria, para a cidade de Belo Horizonte, dependendo da sua... eu diria que é uma situação preocupante para todo mundo, tá? Para um país que tem algum tipo de viés. Se você é o Bruno Engler, por exemplo, ou o seu candidato é Bruno Engler, não vai ser uma eleição que você vai ganhar no primeiro turno ou que você vai ganhar no segundo turno com uma margem absurda, né? Vai ser uma eleição difícil para o Bruno Engler ganhar. Para o PT e PDT, considerando eles juntos, ainda mais. Então a preocupação acho que existe dos dois lados. E no centro, ainda mais, porque o centro está tão fragmentado que não está nem claro que existe esse potencial de chegar no segundo turno. Então me parece que ou existe algum tipo de movimento de voto útil no espaço de centro, né, para buscar criar uma solução Calil mais uma vez para a cidade, ou vamos acabar mesmo nesse cenário polarizado, e aí você vai ter um segundo turno entre o PL e o PT, e a primeira chance é do PL, mas o PT também, dependendo do tipo de campanha que o Bruno Engler for fazer, dos debates, né? Todo mundo lembra do Onyx Lorenzoni e o Eduardo Leite, né? Aquele famoso debate. Então vamos ver como que isso vai ser no contexto de Belo Horizonte. Acredito que nem o eleitorado de BH tem isso tão claro ainda na cabeça, por isso essa pulverização ainda do eleitorado e, bom, a gente vai observando, analisando como que isso vai se assentando ao longo das próximas rodadas, das próximas pesquisas também. E com isso a gente acabou a região sudeste. E agora vamos para o nordeste. E no nordeste, onde é que a gente começa, Yuri? A gente vai começar em Fortaleza, que tem a corrida mais, talvez, interessante, incerta até o momento.
Tem basicamente 4 candidatos, né, num nível muito semelhante, e são tão diferentes, né, um do outro. Vamos falar um pouco sobre cada um. Bom, a gente tem dentre os 4, a gente tem o PT, do Evandro Leitão, o PDT, do atual prefeito Sarto, apoiado, né, com vice do PSDB, que também é uma dinâmica interessante, né, para a cidade. O PSDB, a gente precisa lembrar, né, para quem não conhece tão bem o Ceará, não está assim, o PSDB em nenhum lugar do país está na auge, né, do desempenho político-eleitoral. Mas no Ceará, o Tasso Gereissati é uma espécie de lenda, né, na evolução histórica política do Estado. O Tasso Gereissati foi um governador que pegou um Estado numa situação extremamente precária, do ponto de vista dos serviços públicos, das finanças, da infraestrutura, da questão de pobreza, enfim. E ele conseguiu, ao longo da sua trajetória de governador e depois né, como cacique político, senador, ele conseguiu montar um dos aparelhos públicos, em termos de gestão pública, será até hoje uma referência a partir desse trabalho que o Tasso Gereissati realizou no passado. E por conta disso, o PSDB, tradicionalmente, né, também consolidou no Ceará um reduto dentro do Nordeste, cada vez menos, por conta da decadência do PSDB no país inteiro, mas é um nome que em Fortaleza já significou muito e ainda tem um certo peso. E ao mesmo tempo a gente tem o André Fernandes, do PL, então representando o bolsonarismo, com o apoio do Bolsonaro, e o Capitão Wagner, do União Brasil, que também tem basicamente um apelo também mais à direita, ao capitão, então tem toda aquela carga que apela, né, para o eleitorado mais à direita e também para o eleitorado bolsonarista. Então a gente tem... Temos basicamente um policial, né, o Capitão Wagner, ou é bombeiro? Capitão Wagner... Acho que é bombeiro. Então, né, Forças Armadas, a projeção de masculinidade, mas uma certa distância do bolsonarismo cada vez maior. O Capitão Wagner sempre meio que surfou nesse espaço bolsonarista, ele conseguiu a partir disso sempre ter um apoio político relevante porque agregava todo o espaço de direita, mas o problema dele era sempre que isso também agregava muita rejeição. Então ele cada vez mais moderou a figura dele e buscou espaço para construir uma vitória majoritária. Chegou muito próximo de vencer a última eleição para prefeito em Fortaleza. Mas isso também, cada vez mais, parece que gerou um custo político, porque na medida em que ele se moderou, o espaço bolsonarista acabou batendo nele e desconstruindo a figura dele, né? Chamando ele de traidor, né? de pessoa que fica acima do muro, né? E isso possibilitou a emergência do André Fernandes nessa corrida. André Fernandes, que é um influenciador dos mais prolíficos, né? Entre os bolsonaristas hoje em dia. A gente observa no André Fernandes também certos problemas também por conta da trajetória, né, muito exponencial dele, porque ele é muito jovem e também ele construindo um espaço político a partir desse trabalho de influenciador, antes de ser um influenciador político, ele era um influenciador simplesmente de redes e ele gravava muitos vídeos divertidos, mas bem problemáticos para uma campanha de prefeito. Vamos apenas deixar assim o assunto. Então temos o bombeiro, temos um influenciador, né, muito bem sucedido, carismático, engraçadinho, mas por conta disso também com assim, uma desenvoltura que traz alguns elementos problemáticos para a campanha. Temos o Evandro Leitão. O que a gente poderia falar sobre o Evandro Leitão? Olha, acho que essa dinâmica da disputa entre os Ferreira Gomes, do PT, dos irmãos do Ciro Gomes, do Cid Gomes, lá no Ceará, está refletido aí também de certa forma, né? Esse rompimento
entre os dois, e a gente vê uma candidatura Até do Sarto. porque tem Evandro e tem o Sarto. Exato. Então a gente tem o Sarto, do PDT, com essa campanha que é da atual gestão, e o PT do Evandro Leitão tentando vencer, assim como venceu para governador no estado, né, com o Mano de Freitas em 22, né, também tentando vencer essa dinâmica, essa disputa entre os legados do Ferreira Gomes e do PT no estado do Ceará, competindo, né, com o Evandro Leitão. Então, para ver quem consegue desbancar, se os dois vão juntos para o segundo turno, ou se um vai conseguir tirar o outro do segundo turno e trazer para si o eleitorado. Até porque se o Sarto for perder essa eleição, para o PDT e para essa hegemonia política, né, dos Ferreira Gomes, vai ser um golpe, se não for mortal, algo bem próximo disso. Porque o governo do estado, hoje em dia, já está muito sólido nas mãos do PT. Não existe mais, assim, com o Camilo Santana você tinha um governador petista, mas que era muito próximo do Cid Gomes, né? E então ele era considerado de alguma forma, né, uma ponte entre as duas agrupações políticas, ainda sempre muito cauteloso, muito respeitoso ao espaço dos Ferreira Gomes. Com o Elmano já é muito diferente. O Elmano faz parte da ala mais dura do petismo no Ceará. E agora, se eles forem perder a prefeitura, se o Sarto perde essa eleição, igual aconteceu no passado com o Tasso Gereissati, né, que ele construiu todo um espaço político relevante, mas acabou uma vez perdendo uma eleição para o Senado, e depois disso foi tudo caindo ladeira abaixo. Facilmente previsível que isso aconteceria também com o PDT no Ceará, se o Sarto for perder essa eleição. Algo que de alguma forma eles tiveram um pouco de choque de realidade, vamos dizer, com o desempenho do Roberto Cláudio na última eleição para governador, que acabou sendo muito abaixo do esperado para que era essa máquina política no estado. Sim, essa disputa no primeiro turno, na verdade, são várias disputas também, né? Então a gente tem dos dois polos as disputas dentro do primeiro turno, ali entre o Evandro Leitão e o Sarto, entre o André Fernandes e o Capitão Wagner, que também é uma dinâmica bastante interessante para ver o que vai sair disso. E o que é muito interessante aqui também é que o segundo turno não é uma imprevisibilidade apenas no primeiro turno em relação a quem chegar no segundo turno. O segundo turno também vai estar muito apertado, a minha impressão. Se a gente tem o André Fernandes chegando com o PT, por exemplo, no segundo turno, vai ser um segundo turno bastante disputado. Se você tem o Sarto chegando no segundo turno com o Capitão Wagner, vai ser muito disputado também, eu entendo. Se você tem o Sarto, de fato, no segundo turno com qualquer outro candidato, assim, ele é a opção mais moderada, então ele deveria acolher esse espaço do meio, mas ao mesmo tempo a aprovação dele como governador não é tão boa assim. Então, algo que ele tem assim, de fortaleza em termos de força, em termos de projeção política, né, de agrupar assim, centro-direita, centro-esquerda e criar com sua maioria, pode acabar sendo menos relevante quando a gente observa a trajetória de aprovação dele, que não é uma trajetória tão positiva. Então, diria que Fortaleza hoje é talvez a corrida menos previsível do país, você concorda? Concordo. E então o que a gente pode falar sobre Recife? Recife, vamos lá. Recife é nada disso, né? Da mais imprevisível para a mais previsível. Recife, o atual prefeito João Campos, ele está muito sólido, inclusive com uma margem de manobra muito grande para não ter precisado ceder a vice-prefeitura para o PT, né? E ele navegou isso de uma forma muito útil, porque realmente estava muito confortável. Então, a gente projeta que, né, é uma campanha, uma corrida que vai estar sem muita surpresa, sem muita coisa. O bolsonarismo também escolheu um candidato meio problemático, né? Sim. Sim, eu entendo que você poderia, se você queria fazer frente realmente ao João Campos, colocar o seu melhor esforço
talvez você apostaria num candidato com atributos diferentes do candidato que eles acabaram escolhendo, né? Ou construir algum tipo de espaço para poder desconstruir os João. Mas talvez a aposta era que, já que era uma corrida tão previsível em termos de quem vai ganhar, e isso ia acontecer de qualquer forma, talvez eles acabaram simplesmente honrando, né, o Gilson pelo todo o serviço, né, que ele fez ao longo do tempo para o Jair Bolsonaro, para o antigo governo, e que ele ainda, né, continua se esforçando bastante da forma dele, né. Salvador. Em Salvador, a gente também tem uma característica um pouco parecida com Recife, no sentido de que, dessa vez, por outro lado, o atual prefeito Bruno Reis está muito sólido, bastante bem colocado para levar no primeiro turno essa corrida, né? Então, o candidato do PT, o Geraldo Júnior, ele não consegue ter esse crescimento necessário para levar para um segundo turno ainda nesse momento. É importante a gente observar e ver, né, que o desempenho do PT, do Lula, é muito importante na Bahia. A própria ligação com o partido, a gente viu isso acontecer com o Jerônimo Rodrigues em 2022, um candidato que tinha sido... que não tem um candidato do PT, né? Tem um candidato do MDB. Perdão. MDB em Salvador tem também uma certa imagem, sendo que é outro tipo de imagem. O que eu quis dizer é que o apoio do PT ao Geraldo Júnior... Não, mas é verdade, tipo, o apoio do PT ao Geraldo Júnior representa a chance do Geraldo Júnior, de alguma forma, tentar replicar parte dessa migração do apoio, dessa onda de apoio que o Jerônimo usou para vencer. Muitas pessoas que votaram no 13 na campanha para governador não sabiam direito quem era o Jerônimo. Ou até sabiam que ele estava, sabiam da publicidade negativa que o ACM fazia, de secretário, um dos piores secretários da educação do país, enfim. Mesmo assim, votaram no 13 por conta dessa força de convicção do que a base petista tem. Isso é muito o legado de dois governos anteriores que fizeram um trabalho muito bem avaliado, né? O Jacques Wagner e depois o Rui Costa, governos uma excelente avaliação. O Rui Costa acabou o mandato, inclusive, com a aprovação, uma popularidade maior do que o Lula na Bahia, que é bastante diferente, realmente algo bem especial. O desafio do Geraldo Júnior vai ser conquistar esse... Mas o Geraldo Júnior, primeiro que não é do PT, né? E isso, então, cria um potencial da esquerda migrar para o PSOL. Existe um candidato do PSOL nessa corrida. Eu acho que o PSOL vai provavelmente acabar tendo um dos melhores resultados históricos em Salvador, justamente por conta desse agrupamento de candidatos. E aí, não sei, eu acho difícil, sinceramente, essa campanha. Talvez desde o início um objetivo poderia ser ter o melhor resultado possível, se você é o Geraldo Júnior, né? Demonstrar força, demonstrar que você fez um excelente trabalho, fazer uma desconstrução da gestão do Bruno Reis, mas acho bastante complicado, até também por conta da falta de uma opção de direita. Uma opção de direita, igual tem a opção do pessoal que canibaliza um pouco o Geraldo Júnior, né? Tem essa base ideológica de esquerda que tira diretamente da base do Geraldo Júnior nesse instante. Você poderia esperar alguma coisa semelhante se tivesse algum candidato bolsonarista em Salvador. O fato de que não tem um candidato bolsonarista em Salvador em si atesta para a inteligência política e de articulação do Bruno Reis e do ACM Neto, né? Eles conseguiram fazer com que não existisse uma campanha, um espaço para o bolsonarismo em Salvador. Onde no país que a gente percebe qualquer outra capital onde o bolsonarismo acabou fazendo isso? Basicamente desistiu e deixou o espaço livre para a centro-direita.
só em Salvador. Né? Então, isso mostra né, assim, uma inteligência política bastante grande eu entendo a ACM Neto e Bruno Reis, em termos de ter construído esse acordo. E isso explica também porque o Bruno Reis está tão favorecido em vencer essa eleição no primeiro turno hoje. Você junta aí toda a popularidade pessoal, né, do ACM, né, do Bruno Reis, por conta da boa aprovação das duas gestões, com todo espaço de direita conservador, que não é mais maioria em Salvador, mas talvez mais de um terço do eleitorado, aí você basicamente juntou aí 2/3. E quais os 2/3 que o Geraldinho poderia tirar? Certamente o bolsonarismo não teria nenhuma chance, né? E o outro é um espaço personalista, né, do próprio Bruno Reis. Então você teria que convencer os eleitores do Bruno Reis, que gostam da figura do Bruno Reis, que o Bruno Reis não é um cara tão legal assim, não foi um prefeito tão bom assim, que o Geraldinho de alguma forma teria atributos melhores, ou um plano melhor para a cidade do que o Bruno Reis. Eu entendo que é bem difícil. Então, junto com o Recife, eu diria que essa também é uma das corridas bastante bem ancoradas e que eu não espero ver tanta volatilidade pela frente. Então, talvez o Geraldinho consiga subir um pouco mais, talvez tenha até um pouco de voto útil da esquerda, talvez ele consiga tirar alguns votos do PSOL, mas nada que do meu ponto de vista deveria colocar em risco uma vitória no primeiro turno para o Bruno Reis. Sim. É um cenário que ele tem dois desafios, né? Ou tenta desconstruir o prefeito que é muito bem aprovado, que é muito bem avaliado, está bem encaminhado, e, por outro lado, tentar conquistar um eleitorado petista, sendo do MDB, e combater um pouco, talvez, a má vontade que as pessoas petistas talvez teriam que votar nele. Então, realmente é uma posição muito ingrata de se estar nesse momento. Vamos para o Sul, já que fomos para o Nordeste? Vamos lá. Será que a gente fala sobre Porto Alegre? Vamos falar sobre Porto Alegre, uma corrida que está... Uma corrida que poderia estar aberta a surpresas, só que é Porto Alegre e as candidaturas foram definidas antes das enchentes e colocaram os mesmos candidatos de sempre, né? Essa é a impressão. É um pouco injusto dizer. A Maria do Rosário não foi candidata na eleição passada. A Juliana Brizola foi, Sebastião Melo foi e ganhou. Mas eu acho que Maria do Rosário talvez não seria a opção mais forte para o espaço progressista, para o espaço de esquerda, para conseguir derrotar o Sebastião Melo, que aparece aí empatado no primeiro lugar, um empate técnico entre os dois. Impressionante para o Sebastião Melo, depois de tudo que foi a tragédia das enchentes, de quando ele foi criticado. Acho que foram também erros que foram claros em termos da falta de ação, falta de planejamento da prefeitura, né? E que tiveram um custo muito grande para a cidade, para a população da cidade. E mesmo assim, ele aparece aí com um terço na intenção de voto. Como que a gente explica isso, essa resiliência do Sebastião Melo? É uma resiliência pessoal dele ou é mais a falta de opção quando a gente coloca os outros candidatos? Eu entendo que ele por si só não teria essa solidificação dos votos do ponto de vista mais personalista, das pessoas se voltando ao redor dele como uma figura para liderar a cidade. Então tem a questão da falta de opções, né? A gente teve algumas candidaturas que foram ensaiadas, principalmente no campo da direita do atual governador Eduardo Leite, a comandante também, a própria comandante Nádia do PL também ensaiou uma candidatura. Eduardo Leite, a gente tinha tentado o Nelson Marquesan, que também acabou não entrando na corrida. Então, vários candidatos alternativos foram testados, foram ventilados, mas no fim das contas é um cenário que, de certa forma, não deixa um pouco de entrar na linha da polarização, com o apoio do PL, de não ter lançado o comandante Nádia, mas ter colocado o Sebastião Melo. A ausência de um candidato para tentar disputar um pouco esse cenário
Eduardo Leite agora apoiou a Juliana Brizola, né? Entendo que isso é um fato relevante. Você acha também que pode ser um fato relevante para mexer um pouco, né, na dinâmica dessa corrida? Eu acredito que é relevante, mas a situação no Rio Grande do Sul, a gente tem visto nas últimas pesquisas que a gente tem conduzido, que o Eduardo Leite ele tem enfrentado alguns desafios de aprovação, porque, afinal de contas, as enchentes atingiram várias regiões do estado. Sim. Então não ficou só em Porto Alegre. Então, por conta disso... Em Porto Alegre, acho que é unânime que Sebastião Melo foi mais criticado. Sim. E os erros, assim, também foram mais claros, no caso do Sebastião Melo. Mas quando acontece um desastre natural, sim, as pessoas ficam desesperadas e culpam todo mundo. E eu acredito que culparam os 3 níveis. Culparam o governo federal, culparam o governo estadual, culparam bastante o prefeito, e olha que o prefeito ainda está aí com 1/3 das intenções de voto. Mas sei que a Maria do Rosário ela vai ter que dialogar com esse eleitorado que hoje está pretendendo votar na Juliana Brizola, para ver se de alguma forma existe um eleitorado ali que vai preferir fazer um voto útil para tentar diminuir um pouco a vantagem ou uma situação mais positiva para o Sebastião Melo. A gente precisa entender se isso vai acontecer ou não, porque o eleitorado que está votando na Juliana Brizola não está votando na Maria do Rosário tem uma convicção um pouco mais clara que não gostaria dessas opções que estão sendo apresentadas. Então votariam, de certa forma, talvez contra gosto, talvez votando um voto crítico. No entanto, é que o problema dessa terceira via na Juliana Brizola é que Juliana Brizola sempre também foi candidata, né? E nunca venceu, né? Então é um pouco de falta de credibilidade de que será que dessa vez poderia, mas nunca nem ficou próximo, já candidatou assim, bastante, né? Então fica até um pouco difícil de dar essa esperança para o eleitor que não gosta da opção Maria do Rosário, que não gosta da opção Sebastião Melo. Vou para Juliana Brizola, mas assim, já aconteceu tantas vezes essa tentativa de articulação de uma campanha da Juliana Brizola, nunca deu certo. Então me parece eu diria que assim, essa talvez é uma das cidades mais tristes. Triste porque, né, teve a enchente, mas também se você olha para esse cenário da eleição, os 2 candidatos que aparecem na frente são rejeitados pela maioria, e os que vêm em seguida, sinceramente, não empolgam tanto, né? Então não tem esperança, não tem salvação. Me parece que o desafio da Maria do Rosário de tentar deixar o eleitorado que hoje pretende votar na Juliana Brizola é um pouco mais difícil do que talvez o Sebastião Melo tenha em conquistar o eleitorado que hoje pretende votar no Felipe Camusato, por exemplo. Talvez esse eleitor migraria um pouco mais facilmente para o Sebastião Melo, olhando que a opção seria a Maria do Rosário. Então, do que talvez o eleitorado da Juliana Brizola indo para a Maria do Rosário. Mas é uma dinâmica que... O cenário base ainda é Maria do Rosário, sim. Sebastião Melo no segundo turno. Quem vence, na sua opinião? Olha, eu diria que o Sebastião Melo hoje largaria um pouco na frente. Eu vou concordar. Eu diria que ele sairia... Mesmo com tudo que aconteceu, sim, pela margem que ele teve na disputa anterior com a Manuela Dávila, se a Manuela Dávila fosse candidata agora, seria uma eleição disputada, mas eu acredito que a Manuela teria uma chance no mínimo igual com o Sebastião, talvez 50-50. Com a Maria do Rosário, eu acho já que é mais um território de 70-30, assim, de probabilidade, né, para cada um dos dois. 30 também, né, na política, 30% de chance para você vencer uma eleição não é pouco, assim, mas que Sebastião Melo tenha 70% de chance de se reeleger depois de tudo. E a gente ainda tem ali cerca de... que confirma esse diagnóstico de cidade triste que eu falei. Sim, a gente também tem um eleitorado que não é trivial, que ainda está indeciso, né? Ou vai votar branco, ou ainda não sabe quem vai votar, então também é um estoque de votos importante. Vamos para Curitiba? Vamos lá.
Curitiba, pelo que eu vejo aqui, é um cenário também bastante claro em termos do que vai ser o desfecho final. Os percentuais não são tão expressivos assim quanto em outras cidades onde um candidato tem uma chance muito maior que os outros para vencer. Não é o senhor Recife, né? Não é o senhor Salvador, mas o Eduardo Pimentel larga na frente e ele tem aí uma grande vantagem. Se ele chegar no segundo turno com um candidato associado com a esquerda, a gente trata de Curitiba, né? Então, um segundo turno de qualquer candidato com um candidato mais à esquerda, quem vai vencer é o candidato que é mais moderado e menos de esquerda. Então, por exemplo, se for Eduardo Pimentel com o Luciano Dutti, o Eduardo Pimentel, na minha opinião, tem a primeira chance. E se for uma candidatura mais bolsonarista, mais alinhada ao conservadorismo, o Eduardo Pimentel já tem 30%. Então, ele só precisa de mais 20% de esquerda para complementar a intenção de voto que ele tem e vencer. E, nesse caso, a gente tem já aí o candidato do PSB, o Luciano Dutti, tem também o PSOL, tem também a Rede de Sustentabilidade, enfim. Tem um contexto de outras candidaturas onde a gente vê que eles poderiam migrar com facilidade para o Pimentel. Então, sim, segundo turno com Pimentel e mais um candidato, quem larga na frente em termos de chance é o herdeiro político do atual prefeito Rafael Greca, que também dá para perceber pelos percentuais atuais, não era esse o contexto dessa corrida em Curitiba, a primeira vez que a gente mediu, o Rafael Greca conseguiu emplacar o seu candidato, isso está claro já. Importante também destacar com o Deltan Dallagnol na corrida, a situação poderia ter um pouco diferente. A existência do Dallagnol acho que abriu aí um espaço muito mais tranquilo para o Pimentel do que poderia ter sido sem o Dallagnol, isso sem dúvida também aconteceu. Ao mesmo tempo, a gente tem o Ney Letrevoz, que tem como vice Rosângela Moro. E vai ser também não deixa de ser um teste para ver a resiliência do Moro, da família Moro, lá em Curitiba, a relevância dele. 8 pontos percentuais, ou algo em torno disso, é algo que uma fatia relevante do eleitorado que, naturalmente, o Eduardo Pimentel vai poder falar vai poder tentar atrair e solidificar mais ainda a campanha dele. A minha opinião é que para a Rosângela e para o Sérgio Moro, de ponto de vista de estratégia política, não sei se essa escolha, essa decisão foi necessariamente um acerto. Porque por que você faria algo assim? Ou para vencer a eleição, ou para demonstrar força política. Me parece que nos dois casos, não sei se vai acontecer dessa vez, e desde que o Sérgio Moro entrou na política, não seria o primeiro erro bastante grande que ele cometeria em termos de estratégia de posicionamento. Seria apenas mais um. Vamos ver. E aqui a gente a minha impressão é que está caminhando para isso. A gente também tem um cenário que o Beto Richa ele desistiu, né? Ele saiu da corrida, então é algo que, como ainda está nesse período de cadastro, é algo que naturalmente ele não tinha uma expressividade tão grande assim em termos de Beto Richa, quem a gente espera que fortaleça mais? O próprio Pimentel. Então, mas ainda mais claro o cenário de Curitiba, do meu ponto de vista, depois da saída do Beto Richa. Sim. Vamos para o norte? Vamos lá. Qual é a cidade? No norte, acho que a gente pode falar de Manaus. E em Manaus a gente tem uma corrida bastante interessante, com 3 candidatos ainda. Um pouco semelhante com Fortaleza. Sim, com 3 candidatos lá no alto, mas também tem outros 2 candidatos que estão brigando ali para tentar se solidificarem, né? O atual prefeito, Davi Almeida, o capitão Alberto Neto, que cresceu, tem vindo em um crescimento importante, né, do PL,
E o Amon Mandel, que é uma figura bastante interessante, bastante jovem, renovação na política, é bastante prolífico no legislativo, deputado federal, e que está herdeiro de Amazonino Mendes, né, no Cidadania. Então, está conseguindo manter uma competitividade bastante interessante ali, né, com também Marcelo Ramos, que se filiou recentemente ao PT, tentando emplacar. Eu diria que até Marcelo Ramos e Roberto Cidade, eles aparecem um pouco atrás, mas tem uma base assim, significativa, em torno de 15% para cada um. É um espaço que não é tão longe assim do primeiro pelotão, né? Qualquer um dos dois, Marcelo Ramos tem assim, nome PT. Né? O petismo, em termos de simpatia partidária em Manaus, sei lá, deve ter uns 20%. Então ele poderia subir. E Roberto Cidade tem, assim, um político experiente, tem uma base de apoio muito significativa. E talvez é quem mais trabalhou bem essa questão das alianças. A partir disso é um cenário bastante aberto e desconfortável para o atual prefeito, né, o David Almeida, que anda impugnando todas as pesquisas. Por que será? Mas o David Almeida também, assim, está a nossa pesquisa ainda em primeiro, né, 23%. Inclusive subiu desde a pesquisa anterior, então não diria que a trajetória de aprovação dele é ruim, de fato ele parece estar com a aprovação é melhor. Isso contrasta com o governador do estado, a trajetória de aprovação do governador parece estar cada vez pior, e não é o caso da David Almeida, isso é uma diferença. Muitas vezes esse contraste entre eu gosto do governador, mas não gosto do prefeito, ou não gosto do prefeito, mas gosto do governador, isso acaba reforçando a dinâmica e faz com que ela acelere mais, o que a gente percebeu em Pernambuco. Quanto mais a Raquel Lira piorou em termos de aprovação, mais isso acabou ajudando o João Campos a se destacar. Aqui me parece que os problemas do Wilson Lima, de fato, acabam se separando um pouco do perfil do David Almeida e então ajudam na marcha do David Almeida. O David Almeida ele foi o prefeito de Manaus durante a pandemia, e em Manaus a gente lembra que teve uma crise da falta de oxigênio nos hospitais, foi uma das cidades que mais sofreu. Isso é mais a atribuição do governo do estado, então. Sim, mas a resiliência dele, né, tudo bem que foi há 4 anos, mas diante de um cenário muito desafiador, como por exemplo tem sido em Porto Alegre, nessa recuperação das enchentes, David Almeida, o atual prefeito, consegue ainda se manter competitivo nessa disputa, né? Então tem uma resiliência eleitoral ali que está traduzida nesse cenário. Se o David Almeida chegar no segundo turno com a Amon Mandel, é muito provável que essa corrida acabe sendo polarizada ideologicamente, de uma maneira que o Amon, por mais que ele é muito popular, ele acaba, na minha opinião, sendo mais associado à direita, à esquerda no final, e isso talvez ajude o David Almeida a se reeleger. Se for com o capitão Alberto Neto, uma disputa entre David Almeida e Alberto Neto, me parece bem competitiva. Porque aí não vai ter mais esse voto útil bolsonarista no David Almeida. O bolsonarismo vai estar bastante íntegro, unido no Alberto Neto, e o bolsonarismo em Manaus é forte, talvez majoritário. Então, a minha impressão é que um cenário como o Alberto Neto acaba sendo um cenário mais desafiador para o David Almeida do que o cenário com a Amon Mandel, mas talvez eu esteja enganado. Vamos para Belém? Vamos. Bom, em Belém o que a gente tem é um bolsonarista na liderança empatado a partir, né, com o atual prefeito Edmilson Rodrigues, que numa pesquisa que a gente fez, né, no ranking de prefeitos, teve uma das piores avaliações. O Edmilson Rodrigues está se recuperando na medida em que as pessoas percebem que o que pode vir depois pode ser pior do que ele já tem. Então aquela frase pior que tá não fica,
No caso de Belém, ela não é mais vigente, né? Pior do que tá, ainda dá para ficar. E ao mesmo tempo a gente tem correndo um pouco fora ali da raia e crescendo, né, tentando solidificar o Igor Normando do MDB, né, do candidato do governador Helder Barbalho, que também tem um potencial de crescimento. O Helder Barbalho tem uma avaliação boa, Se o Igor Normando chegar no segundo turno, na minha opinião é que ele está eleito prefeito. Ganharia de cada um dos dois. De cada um dos dois. E a minha impressão pessoal é que ele vai chegar, justamente porque o Helder Barbalho tem toda essa aprovação muito positiva e porque essas duas figuras, Éder e Edmilson, por mais que a cidade é polarizada, então os dois polos são fortes, mas os dois parecem um pouco extremos demais, né? Assim, a questão do Edmilson também foi que dentro do mandato dele de prefeito, justamente talvez por conta dessa postura tão dogmática, ele não fez uma gestão bem avaliada. É isso que a nossa pesquisa de avaliação diz. Ele foi o prefeito com a pior avaliação de capital do país inteiro no ano passado, na nossa pesquisa. Parece que ele se recuperou justamente por conta da polarização, mas ele não tem uma boa avaliação. E o Éder Mauro é uma figura que desde sempre foi muito extrema no discurso. E o Edmilson Rodrigues tem um outro desafio também, que é garantir, né, dentro dessa dinâmica de polarização, garantir o apoio do ex-presidente Lula, o apoio explícito. Isso ficou um pouco mais complicado para o Lula, tá? Porque tem o candidato do MDB, do Helder Barbalho ali. Então o Lula, né, o MDB... Eu acho que nem ajudaria tanto nessa campanha, esse apoio. Nem acho que seria interessante. Assim, para o próprio Lula, esse foi o candidato que eu queria que vencesse. Não sei se a melhor estratégia aqui seria de oferecer esse apoio explícito. Sim. E principalmente agora, né? Até porque entre o Edmilson e o Igor Normando, que tem uma melhor chance de derrotar o Éder Mauro, é evidente que é o Igor Normando, não o Edmilson. Então, por que apostar num candidato do PSOL que num segundo turno compete com certeza perde a eleição? Não faz nenhum sentido. E o discurso a não ser que então o Lula apoie um candidato que não é de esquerda, o que seria estranho, bem estranho, assim, tendo também essa constelação de alianças que o PT realizou. Parece que assim, a postura mais óbvia em termos de fazer com que o PL não ganhe Belém é de se abster em termos de declarar um apoio muito explícito. Obrigado a todos. Isso conclui o nosso deep dive no cenário eleitoral das capitais, das top 10 capitais aqui no Brasil. Sigam nossas redes sociais, sigam nossos perfis no Instagram, no Twitter, no Spotify. Em breve chegaremos com novas pesquisas, novos dados do Brasil, também dos outros países onde a gente atua, dos Estados Unidos. Então, para receber tudo isso em primeira mão, não deixe de seguir nossos perfis. Obrigado.